Olá! Essa semana eu vou conversar sobre um artista visual que fez grandes rupturas na minha vida enquanto professora de educação infantil. É a Lígia Pape. Ela me mostrou que eu poderia, com a arte contemporânea, convidar as crianças para refletir politicamente os espaços da escola, refletir sobre o altruísmo, sobre enxergar o outro, sobre as relações de empatia que envolvia o coletivo em movimento. Eu vou trazer como exemplo uma obra dela, O Divisor, que fez uma grande mudança na escola em que eu atuava, na escola em que eu estava em 2013. Desde 2013 eu estou nessa mesma escola e ela mudou a nossa prática, mudou a minha prática pedagógica. E para essa partilha eu preciso contextualizar que a nossa compreensão na época, as orientações que nós recebíamos na época era que as crianças não deveriam interagir. As crianças bem pequenas com as crianças maiores. Então, um grande objeto foi colocado no meio do nosso pátio, no jardim. E esse objeto era para nos lembrar, nós professoras, que as crianças do lado esquerdo ficariam as menores, crianças de 1 ano e 2 anos. E do lado direito brincariam as crianças de 4 e 5 anos. Essa era a compreensão da época. E aqui não nos cabe juízo de valor sobre isso, mas refletirmos sobre tudo, porque é tão gostoso, é tão prazeroso lembrar todos os nossos passos e refletir sobre eles para outras mudanças. E nesse mesmo contexto tinha uma criança de 4, 5 anos de idade que não era da minha turma, mas que eu amava bastante, tanto a professora quanto essa criança. E essa criança, ela tinha uma deficiência do parto e ela não andava. Ela tinha uma cadeira de rodas e ela sempre ficava ali recuada, estava sempre sorrindo, mas estava sempre distante. Ela não brincava. E essa criança dizia que no dia que as perninhas dela crescessem, porque elas eram pequenas, ela iria brincar. E aquela frase, aquela narrativa que essa criança criava para ela mesma, ela me doía. E a obra O Divisor, ela possibilitou com que a gente rompesse aquela compreensão. Quando as crianças começaram a adentrar a obra, a gente começou a perceber, na verdade, adentrar uma réplica, né? Porque foi costurado um grande tecido, réplica da obra Divisor, e nós levamos isso como recurso pedagógico para a escola. Estendemos no pátio, 4 professoras seguraram as pontas. Aos poucos as crianças começaram a experimentar, colocar a mão, a cabeça. Foi muito bacana ver e as relações ali, as relações de afetividade, as relações de empatia aflorando nas crianças, porque aquele tecido, ela provocava exatamente isso, uma reação política na escola, uma relação em que as crianças refletiam sobre seus movimentos. E para nossa alegria, quando percebemos um movimento ali dentro do tecido, porque as crianças brincaram muito tempo, muitos dias, e isso ficou permanente. Nós conseguimos com que os medos, né, que as crianças maiores machucassem as menores, não aconteceu, porque para que aquele tecido, aquela obra houvesse um movimento, era preciso ver um olhar sobre o outro, das próprias crianças, das próprias pessoas que habitavam aquele tecido. Então, para que ele passasse a andar, tinha que esperar o outro também ter um passo coletivo. Então, foi muito bacana ver essas relações se construindo. E no meio disso, naquele movimento que eu estava falando, chamou a atenção porque colocou um braço, uma cabeça para fora e gritou: "Minhas pernas cresceram". E é isso, a partilha que eu trouxe hoje foi essa reflexão dessa obra performática, dessa possibilidade para a educação infantil.
por crianças não invisíveis, por infâncias não invisíveis, na verdade, porque as infâncias são plurais, cada criança traz o seu mundo, vem carregado de histórias. E essa obra permite com que as diferenças se encontrem para que esse movimento faça sentido. E eu vou deixar a partilha de imagens aqui, um recorte bem curto para esse momento.